conversei com o Sidney Bacana, um dos caras mais legais que eu conheci durante a segunda fase de esportes da minha vida. A gente conheceu primeiro no ciclismo e logo depois ele partiu para a gestão esportiva, foi trabalhar nas principais empresas de organização de esportes, de triatlon e corridas de rua e ciclismo no Brasil, se tornou locutor das principais provas, trabalhou nas Olimpíadas e atualmente mora no Canadá. A gente bateu um papo bem legal. Na próxima hora, acompanha aí o que ele tem para contar dessa trajetória de vida dele. Sidney Bacana. E aí, grande Bacana! Beleza, Silvão? Estamos na área. Pronto, cortar a música aqui, porque eu estava aguardando meu brother chegar. E aí, brother? E aí, Silvão? Como é que tá? Aqui beleza. Tudo bem, meu. Graças a Deus. Bacana, deixa eu te falar. Primeiro, é um prazer estar te recebendo aqui. Falar com os meus amigos é sempre uma alegria muito grande para mim, porque, meu velho, nesses tempos de pandemia, eu com essa minha depressão profunda, velho, cada vez que eu troco ideia com o brother, e aí a gente criou um roteiro para falar da tua vida, aí do teu envolvimento com o esporte, com a gestão, com a narração, mas eu precisava falar que, assim, a gente já conversou essa semana, cara, e a gente não lembra de onde a gente se conheceu, a gente só sabe que foi no ciclismo, pedalando na estrada, lá pros anos de 94, 95, e é mais ou menos por aí, né, meu? Acho que é, Silvão. Acho que foi dessa época que a gente se encontrava às 7h30 na balsa. E aí é o pelotão, muitas vezes puxado pelo Júlio César Paterlini, que era... E o Douglas, né, cara? Acho que o Douglas Garcês Nunes e o Paterlini, sem eles ali, o treino não rolava muito bem, não. A gente se virava, mas com eles ficava melhor. Que grande época, né, cara? Eu costumo falar para os meus amigos das antigas que a gente teve grandes professores, né, cara? Tive grandes professores aí, o pessoal do Memorial, na época que o Claudinho criou a equipe aí. Isso ainda veio depois, né, cara? Tinha cara, Brasil Futebol Clube antes. Tipo o microfone aqui, o foninho aqui, para ficar melhor, pronto. Enfim, bacaninha! Agora, eu preciso saber quem é Sidney White, quando começou esse envolvimento com o esporte, como é que nasceu essa coisa toda do bacana com o esporte. Pô, Silvão, a gente realmente bateu uma bola antes, trocou uma ideia, conversou um pouco, para justamente seguir uma cronologia, poder falar um pouquinho. Faz um ano que o coronavírus está aí, né, cara, e veio esse bando de live, eu não fiz nenhuma, cara, então para mim, porque tô fora do Brasil, né, e trabalhando muito aqui, então realmente não tinha tempo para isso, mas com você, cara, foi uma maior honra estar aqui trocando uma ideia contigo e a gente poder conversar um pouquinho. Pô, eu comecei no Vasco, né, cara, na natação, na época do João, né, e depois do Zebra, que eram os dois grandes técnicos de natação do Vasco. Meus irmãos já tinham nadado lá, meu pai nadava lá, a gente frequentava o Vasco, né, meus primos, tal, família. E meu pai fazia também judô no Estrela, e eu fui fazer judô lá também. Porque meu pai, ele fazia natação, ele fazia travessia em mar aberto. Ele ganhou 14 bis um ano, não lembro, eu era muito pequeno ainda, eu lembro de carregar aquele medalhão dele. E carregava pela rua, fiquei desfilando com aquela medalha, sei lá, tinha uns 5 anos, 6 anos. E a 14 bis, você sabe, cara, é aquela travessia que é a mais exigente, né, acho que do Brasil, talvez, ou depois até vieram outras, mas o Rei e Rainha do Mar, aquela coisa toda, mas a 14 bis se eu não me engano, 24 quilômetros em mar aberto. E ele fazia também a travessia que saía da ponta da praia e ia até São Vicente, cara. Tinha essa travessia nos anos, sei lá,
70, 60. Depois... Teu pai está com quantos anos? Meu pai faleceu em agosto de 2016, no último dia das Olimpíadas, saindo do velódromo, minha irmã me ligou, cara. Aí... Ele faleceu com quantos anos, portanto? 78. Ele teve um AVC, aí ficou, né, depois, com muitos anos, mais de 10 anos, com AVC e tal. Mas aí foi daí que começou o esporte, né, cara? E aí, da natação, eu fui, né, bikezinha sempre teve na mão, skate com o Ilcinho, comecei a andar de skate porque eu morava na mesma rua, era vizinho do Ilcinho, então era o Ilcinho, o Wallace e o William, os 3 irmãos, e que eu era mais um irmão, era o caçula deles, né, ali, porque a gente convivia todo dia, a gente montava a rampa, cara. A gente pegava madeira na obra para montar half de skate, essas coisas, sabe? E comecei a andar de bike. E depois veio o mountain bike, mais sério um pouquinho, mas umas provinhas assim ainda estreantes e tal. E aí eu conheci na escola o Sidney Riesco, e o Riesco me apresentou o ciclismo. Ele já ganhava algumas medalhas tal, e eu achei aquilo fantástico. Participar de umas provas, primeiro ali no centro da cidade, e aí eu entrei pela Portuguesa Santista com o seu Jaime, né, na equipe, e depois, que aí tinha o Gugu na equipe, tinha o Diniz, depois eu fui... Começo de 90, isso? Começo de 90. Depois eu fui para Cozipa com o seu Hilário, por causa do Rogério Serrano, o seu Serrano, né, a gente treinava lá, ia para o Guarujá com o seu Serrano e tal. E ali eu entrei na Cozipa e comecei naquela equipe. Fiquei uns anos lá até vir a equipe do Santos, do Walter, que era da gráfica... como chamava a gráfica do Walter, você lembra? Ele tinha uma gráfica no centro da cidade, e aí ele apoiou muito o ciclismo. Eu ia treinar com o Chininha, o Quiroga, Chininho, o Alexandre Antunes, né, ganhou 9 de julho na Estreantes. O Quiroga, que era um tremendo sprinter, que era um dos melhores do Brasil, cara, que era da Carbocloro, equipe fortíssima da Carbocloro. O Marcelo Coelho. Enfim, era essa turma aí que a gente treinava. E veio a galera do triatlon junto, e a gente fazia os treinos do Mosquito, né, na portuária, que ele fazia treino de transição com a galera. E eu sempre ia lá... legal. E eu ia lá para puxar o pelotão para eles, né? Eu ia puxar e o Galinhas vinha na roda e falava acelera, 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 porque eu só fazia parte do ciclismo, mas eu dava uma puxada na galera dentro do triatlo, fazendo treino de transição na portuária. Aí começou, né, cara? Foi daí que veio paixão pelo esporte, né? Cara, eu entrei no triatlo, eu voltei a competir no finalzinho de 94, 95. Porque, eu voltei da Inglaterra, eu era ex-nadador, né? Fui nadador a minha vida inteira. Nunca tive envolvimento nenhum com bicicleta. Meu pai tinha me dado uma bicicleta quando eu tinha 13 anos, eu estava no auge na natação. No dia de Natal, meu pai me deu uma bicicleta, eu saí para pedalar com um primo meu no canalzinho da Moura Ribeiro, ali onde tinham várias corridas, ali na Moura Ribeiro. Tu deve ter corrido muito ali. Cara, eu caí dentro do canal, eu usava Estroral, aquele aparelho, meu. Passei o dia de Natal hospitalizado com a minha mãe, cara. Aí eu peguei, assim, um trauma de bike, cara. E aí já caí no canal também, Silvão. Já caí no canal também, cara. Cara, machuca, viu, Borolho? Machuca. E suja, né? Suja tudo. Mas eu tomei muito ponto na cabeça, me machuquei muito, cara. Aí eu fui... Aí quando eu voltei pro triatlon, cara, e em 95, e logo no final de 95 eu já fui atropelado de novo. Não sei se tu lembra disso, eu estava na frente da C&A com o Clarindo, falecido Clarindo, teu grande amigo, e com o Luizinho da Pizzas e Tereza, que também faleceu num acidente com os meninos no litoral. E eles que me socorreram. E a minha mãe, não, tu não vai mais fazer isso, tal. E aí eu, muito pancada na cabeça, acho que a gente tem aqueles estados, eu falei, não, eu preciso aprender a ser bom de bicicleta. Aí comecei a me juntar com os caras do ciclismo. Aí comecei a andar, isso daí em 96, 97,
foi aquela época que tu falou, quando eu estava começando o memorial. Aí comecei a andar com o Douglas, com os Fred Longuin. Ainda não, ainda era o Brasil, hein? Nessa época ainda era o Brasil. Nessa época, foi em 98 que começou, né? Acho que o memorial. Foi depois 99. Ainda, por aí. Eu não sei que aí eu comecei a aprender com os caras, aí eu peguei uma paixão pelo ciclismo, cara. Maior que pelo triatlon naquela época. Aí a gente ficou mais amigo porque, pô, a gente andava muito de pelotão, muito pra estrada. Eu lembro até de uma vez que eu trouxe um italiano para treinar em Santos, tá? Essa coisa toda. Meu amigo até hoje. Mas aí, tu se envolveu com o ciclismo em 97, 98, mas tu já estava parando, não estava? Um pouquinho de competir. Parei um pouco, aí eu fui comecei a fazer eventos, né? Fiz o triatlo internacional ali com o Cid na época, ajudando lá no staff, na organização. Fiz depois, teve aquela barca, um ônibus, cara, que saiu com um monte de gente de Santos, que a gente foi contratado para ser os staffs em Porto Seguro, no Ironman de Porto Seguro, que não era o Ironman inteiro, era o meio Ironman, ainda do Pão de Açúcar, né? Que o João Paulo Diniz comprou a concessão naquela época, os direitos, e a gente fez lá em Porto Seguro. O Will está assistindo aí, já comentei do Wilsinho no começo da história aí, da minha entrada no skate, foi pelo Wilsinho. E aí a gente começou nesse triatlon de Porto Seguro, eu comecei a trabalhar nos eventos, com a Liga também, o Claudinho, a gente começou a fazer umas provas mais legais, com a Liga Santista, ter um pouquinho mais de marketing, né, consegui fazer prova ali no Rebouças, depois a gente conseguiu fazer as provas na praia, né, e trazendo visibilidade para as provas, o que mudou também. E aí precisava justamente do ciclismo. Lembrei do Walter, da gráfica comercial, e ele que fazia umas chamadas, mas aí eu comecei a fazer. Aí 2001 foi a virada, né, quando eu ainda corri 2000 tal. A gente teve uma equipe de São Sebastião, que corria o Aranha, o Rodrigo Aranha, o Rafael, o Abramoff e o Thiago do triatlon, e a gente correu jogos, correu umas provas legais, correu o Campeonato Paulista, era sub-23. E aí, em 2001, teve o Fest Triathlon em Santos, cara. Mas nessa época tu já estava envolvido com competição, tu já estava envolvido com organizador de provas também, né? Já estava organizando, apoiando, ajudando, né? Estava ali no início de tudo, né? Lá na Liga Santista ajudava o Claudinho, a gente mandava os ofícios para pedir autorização das provas, depois ele chegava mais cedo, montava tudo, desmontava tudo, né? Então, não é fácil. Mesmo uma prova pequena, como a gente fazia em Santos, tinha todo o apoio da prefeitura, mas depois a gente mudou para um cenário muito maior, né? Porque quando veio o triatlon internacional para Santos, aliás, o Fest Triathlon, desculpa, o Fest Triathlon, que foi vivo pela Globo, eles precisavam de um locutor e tal, e eu fazia umas provas para a Federação Paulista de Ciclismo também, que a gente montava os eventos junto com a Liga, inclusive uma 9 de julho aconteceu no centro de Santos. Eu lembro. E o João Manuel Lourenço, que foi técnico da Caloi, foi o campeão da Volta do Brasil de ciclismo, foi técnico da Caloi, foi técnico da Seleção Brasileira, correu muitos anos para a Caloi, enfim. Acho que trabalhou como atleta e funcionário, acho que 25 anos dentro da Caloi, na época do seu Bruno. E aí ele era o diretor de produção da Gaioto De Luca, que ele já fazia os passeios ciclísticos da Primavera em São Paulo, que iam mais de 10 mil pessoas, no Ibirapuera, uma coisa fantástica. Enfim, e o Fest Triathlon veio, né? Global Vivo, triatlon em Santos, que já era a capital do triatlon, né? Com o Núbio já tinha criado esse celeiro, a gente já tinha um celeiro de atletas em Santos. Você era um dos tops ali. E aí o Fest Triathlon mudou aí minha vida, porque depois os caras gostaram de mim e me fizeram um convite. Naquele mesmo ano teve a Volta de Santa Catarina, e a Volta de Santa Catarina teve uma grande produção também, com transmissão ao vivo do Sport TV,
uma estrutura gigantesca, as melhores equipes do Brasil, as melhores da América Latina e mais uma ou outra da Europa. Então, assim, seguindo as regras da UCI, com estrutura, né, todos os carros de apoio, aquela coisa toda bonita, festa, na chegada, criançada da escola trazendo as crianças para assistirem, sabe, envolvendo mesmo a comunidade e passando pelo interior de Santa Catarina. Eles já tinham a tradição, só que a gente deu um boom, né, cara, virou um show. E foi muito legal. Virou aí a página, que eu comecei a trabalhar com eles e fui me formar em marketing. Eu fazia direito em Santos, na Católica, aí tranquei a faculdade e tirei umas matérias lá e me formei em marketing em São Paulo, e acabei usando direito para fazer a parte de contratos da empresa, de ofícios, de pedir liberação, essas coisas. E, daí os caras tinham muitos eventos, né? E eventos grandes, a Maratona Pão de Açúcar de revezamento, Silvão, tinha 30 mil pessoas, cara. É gigantesco. Eu corri uma no Parque do Estado, se eu não me engano, que era a prova, se eu não me engano. Eu corri uma maratona de revezamento em dupla, 21 e 21. Corri com o Fabinho daqui de Santos, o cara que... A gente fez sub-3, cara. Fizemos 2 horas e 54. Tem fácil, mano. Mas... Cara, eu não acreditei o tamanho daquele negócio, cara. A quantidade de gente. Eu falei, que estrutura gigantesca para os caras organizarem isso. Porque tinham as vaias onde tinham as trocas de equipes de 8, tinham as vaias onde tinham as trocas de equipe de 4, e tinha a parte de como é que é? Os caminhões que os caras guardavam as roupas da galera. Bacana, um negócio absurdo, cara. Agora, eu queria voltar um pouquinho, só para te lembrar um negócio, cara, do Fast Triathlon. Eu acho que foi uma das provas mais bacanas que teve em Santos, porque como era Globo, e não era tribuna, era a Globo que fazia a coisa, né, cara? Usava, evidentemente, toda a estrutura da TV Tribuna, mas era a Globo Brasil, né, Globo? Mas trazia muita coisa de São Paulo. Então, os caras faziam os testes no sábado, e aí tinham as corridas da Liga. Aquele circuito ali que passava em frente à entrada do aquário, antes de asfaltarem ali, depois ela ia até o final. Mas eu lembro que a gente corria umas provas maravilhosas ali, cara. Maravilhosas. Eu tenho fotos muito legais ali. As melhores fotos de roteiro de ciclismo foram dali, cara. Bacana. Ali tem vários circuitos, né? Acho que Santos na praia, cara, olha. Circuitos que eu lembro de ter corrido ali, só vão rapidinho. Subida da ilha, que era muito legal. Aquele desafio que a gente ia postar ali em São Vicente. São Vicente também, lá na praia ali também, como chama? Lá em São Vicente. Gonzaguinha, isso. Até Gonzaguinha. Felizmente. Tinha uma etapa do torneio de verão ali, né? Isso. Era sempre o prólogo, né? Que era se eu não me engano, era critério, se eu não me engano, era prova de critério no começo. Circuito curtinho ali, senta, levanta, aquela pauleira, muito legal ali. A gente correu na frente da igreja do Embaré, já teve circuito ali. Fora Duque de Caxias, né, que era sensacional. Aquela corrida que teve. O Gibes. Giro de integração da Baixada Santista. Sim, e que tinha na Região Pestana, que ia para o túnel, depois pegava São Francisco e descia a Senador Feijó, era uma prova de 100 km lá, Tribuna. Lembra dessa prova? Tinha também. As provas da portuária, né? Tinha várias provas bacanas, né? Era demais. Na época que o torneio de verão era uma monstruosidade, né, cara? 5, 6 etapas, né? Chegou até na estrada, que aí era a federação que fazia, não era a Liga ainda. O seu Hilário ainda era presidente da Liga, nos anos 90. Chegou a ter torneio de verão nas estradas, na Rio Santos. Então, dessa época eu não lembro. Mas o pessoal me falou que teve uma prova uma vez, não sei se foi parte da volta de estado, ou se foi uma única prova, que o pessoal largou na Rio Santos e terminou no Planalto, subiu a Chieta. Tu sabe disso? Não. Eu ouvi falar também, mas não tenho certeza, Silvão. Nem de quando aconteceu. Talvez anos 80, isso, né?
Eu era criança ainda, não sabia, não estava no meio ainda. Não, Mas daí o bacaninha foi se envolver com marketing. Eu não sabia que tu tinha feito faculdade de marketing. Eu achava que tu tinha se envolvido diretamente e tu era um autodidata. Que legal. Não, foi marketing e gestão de eventos, né? Organização e gestão de eventos. E aí eu já estava no meio, né? E aí já continuei nisso, até depois fiz outras especializações, mas não tinha nem mais tempo de estudar depois, né? Ainda eu cuidava da equipe de triatlon do Pão de Açúcar, junto com o Marcos Paulo, né, e o João Paulo Diniz, que encabeçava tudo. A agência era a Gaioto De Luca, que eu fazia o contrato dos atletas, e que aí tinha, né, a Fernanda Keller, o Leandro Macedo, o Juraci, Paulinho Miyashiro, Santiago Ascenso, Adriano Bastos, que é maratonista, ganhou as maratonas da Disney, né, mas ele fazia o triatlon ainda. Tinha a Sandra Soldano, a equipe feminina, com a Carla Moreno, que depois ela mudou para Santos, né, ela ainda estava em São Carlos, Descalvado. A Mariano Rata, de Brasília, a Gisele Bertucci. E aí tinha os maratonistas também, cara, Marilson dos Santos, Vanderlei Cordeiro de Lima, toda a equipe Pão de Açúcar de atletismo, a BMF Pão de Açúcar, que aí era a equipe olímpica mesmo do track and field, né, da equipe de atletismo, não só os maratonistas, mas também a equipe de atletismo. E aí eu cuidava do contrato desses atletas, cuidava das viagens, de pagamentos, essa parte administrativa. Eu lembro até o Shiro me sacaneava, que fazia a Copa do Mundo no Japão, aí ele me mandava as notinhas tudo em japonês. Aí eu falava, ô Shiro, como é que eu vou fazer pagamento para você? Você está me cobrando isso aqui? Não tem como, cara. Como é que eu vou fazer? Não entendi o que era o café, eu quero o croissant que você comeu lá. Foi o bacana que desenvolveu o Google Translator. Ali era. Aí eu ligava para ele e falava, Shiro, eu tenho aqui a nota de, sei lá, 18 ienes. O que é isso? Comi não sei o quê. Comprei pneu não sei para quê. Aí então a gente desenrolava assim. Quer dizer que era Gaioto, que era uma empresa contratada pelo Pão de Açúcar para fazer a gestão da equipe do Pão de Açúcar. Não era o Pão de Açúcar diretamente que tinha um time para cuidar disso? Não. A gente era uma agência de marketing esportivo. O Márcio De Luca, ele foi diretor do Pão de Açúcar. Ele trabalhava lá. E quando ele saiu, ele resolveu sair para abrir a agência dele, com o Eduardo Romero era o diretor do Pão de Açúcar, abaixo do Abílio, né? E ele cuidava de todos os eventos, tudo em relação à publicidade do Pão de Açúcar era o Eduardo Romero. E ele cuidava dos shows do Pão de Açúcar Music, com a CCM, com a Divina Comédia, que eram outras agências de entretenimento, né, de shows, e todo o esporte do Pão de Açúcar era através da Gaioto De Luca. Todo esporte profissional, ou a Gaioto também organizava a maratona de revezamento, o Ironman de Porto Seguro, tudo, cara, era o Gaioto? Tudo. Era o Gaioto e o Márcio De Luca, o Eduardo Gaioto e o Márcio De Luca. E o João Lourenço, que era o produtor master, né? Que era o grande mentor ali da parte fundamental. O Gaioto vinha mais na parte técnica e o Márcio De Luca mais no comercial, né? No atendimento aos clientes. E a gente não tinha só o Pão de Açúcar, tinha a Avon, que investia muito. A gente fez provas no Brasil inteiro com a Avon. Tinha a Petrobras, que a gente tinha não todo o marketing, mas uma parte ali dos eventos esportivos da Petrobras, e outras contas, a Nike, por exemplo, trabalhei muito tempo com a Nike, então eu fazia o atendimento dessas empresas, né, e fazia a produção dos eventos. E aí, fiquei ali uns 4 anos, um pouco mais de 4 anos, até que eles se separaram, Silvão, em 2005. Eles se separaram, o Márcio De Luca e o Gaioto continuou com a empresa, mas aí perdeu umas contas, e o Pão de Açúcar fez um bid, né, fez uma concorrência. E quem ganhou a concorrência foi a CCM, que já fazia os shows. E aí eles fizeram uma proposta para me contratar.
Não foi essa época que o Gaioto separou, que ele começou a organizar, ou foi contratado por organizar a Maratona de São Paulo? Não foi? Não teve uma época que o Gaioto que organizou, cuidou da Maratona de São Paulo? Maratona de São Paulo, não, Silvão. Mas teve meias, teve outras provas. Mas aí, enfim, ele ficou com algumas contas, continuou alguns projetos. Eu fui para outra agência, fiz lá, a gente fazia as corridas infantis, né, o Pão de Açúcar Kids, São Paulo, dentro do estádio do Ibirapuera, na pista de atletismo. E continuamos lá com a BMF, com o triatlon. O triatlon diminuiu um pouco, né, depois do ciclo olímpico. Trabalhei muito com o Hélio Takai lá, né, o Hélio Takai era quem cuidava dos atletas tecnicamente, de viagem, de planejamento. Eu ficava na parte administrativa, né, de contratos e pagamentos, enfim, cuidando dessa parte mais burocrática. E depois a gente fui para outra agência. Nessa outra agência a gente já cuidava de outras marcas, né? Mizuno, com as meias maratonas da Mizuno. Aí veio os Jogos Pan-Americanos, Silvão, em 2007. Jogos Pan-Americanos no Rio. Ah, no Rio, cara. E veio os Jogos Pan-Americanos no Rio. Que ali foi um baita evento. Foi gigante, foi baita estrutura. Pô, ciclistas do mundo inteiro. E eu fui chamado pela CBC, pela confederação, o Iverson Laudvig, né, que é amigão também, veio aqui ano passado aqui no Canadá para a Copa do Mundo. Ele é o único comissário internacional, o único não, mas ele é o mais antigo comissário internacional da UCI no Brasil, e ele veio para o Canadá para arbitrar a Copa do Mundo e depois ficou uns dias em casa também. Então ele é amigo até hoje, assim, e ele me convidou para ir para fazer a locução, a narração dos Jogos Pan-Americanos. E aí no Rio, que até o Luciano Pagliarini fez medalha de bronze na prova, né? Então foi assim, eu fiz um mountain bike lá também, e participei do triatlon também, então foi muito legal, né? Porque aí os grandes eventos começaram a vir para o Brasil, né? Foi uma virada de chave esse 2007 aí? Também foi outra, Silvão, também foi outra. Porque o Pan-Americano me abriu a porta para ir para outra agência. Aí eu fui para a O2, para a revista O2, a revista VO2, que era a Iguana Sport, quem organizava, mas era tudo junto, né? Então, só era uma editora de revistas, né, que era a O2 e a VO2, e aí eu entrei como coordenador de produção e depois virei diretor de prova, diretor de produção. E aí, cara, 100 eventos por ano. Eu não tinha mais final de semana, não tinha mais, dificilmente tinha férias. Todas as férias que eu tinha, ou finais de semana livres, eu ia para Santos, né? Eu ia lá, porque a gente ia correr na praia, rever os amigos, parar na Isa, tomar um suco, né? E ficar ali com o pessoal. Então, finais de semana, eu ia para Santos e ficava com meu pai, né? Mas São Paulo é outro ritmo, né, Bacaninha? Total. São Paulo é outro ritmo, né, cara? Eu chegava a perder, quando eu trabalhei depois na T4F, fazendo shows, essas coisas, o Lollapalooza, festival de música, shows de Rolling Stones, Justin Bieber, whatever, aí o que teve, Maroon 5, produção de show artístico, né? Depois que eu fui para essa linha, cara, eu chegava, quando eu trabalhava em São Paulo, chegava a ficar 2 horas no trânsito para ir para o trabalho, e 2 horas para voltar de Interlagos, né? Por exemplo, no Lollapalooza, quando os shows eram lá. 2 horas para ir, 2 horas para voltar, cara. Então, São Paulo... Mas assim, foi escolha, né, Silvão? Eu deixei de lado uma vida tranquila em Santos, deixei de lado de curtir final de semana, falei, cara, eu gosto do que eu faço, né? Eu amo produção de evento, e eu me especializei nisso, e eu falei, assim, eu transformei minha vida nisso, me adaptei a esse tipo de coisa, né? De viver dentro de uma agenda lotada, de não ter folga, de acordar todo final de semana, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para fechar o trânsito com um ACT, né? Fechar uma 25 de março, por exemplo. Mas nessa época que tu trabalhava,
Nessa época que tu trabalhava já na produção, no backstage ali, na organização de toda a coisa para fazer acontecer. Eu sei que isso é gratificante demais, porque eu fiz um evento, 2, 3 eventos assim grandes aqui em Santos, um na praia com atletas e 2, 3 de spinning, que a gente fez aqui no Morro da Azarel, o Mosquito até eu lembro. de São Vicente ajudou. Cara, eu sei que a satisfação pessoal, depois que acaba de tu ver que aconteceu, é grandiosa, né, cara? A gente vai dormir sem voz e numa felicidade que tu tem até dificuldade para dormir. Agora, imagina tu fazer 100 eventos, 200 eventos, assim. Agora, bacana, o que te dava mais satisfação? Era essa realização dos eventos ou era a locução, cara? Porque foi. Eu tive que narrava os eventos que tu trabalhava também, não? Tu chegava a narrar alguns eventos ou tu precisou abrir mão para... No começo, sim. Depois, quando eu entrei para O2, aí já mudou um pouco. Porque aí demandava muito de mim na produção. Eu realmente era o head do evento, né? Eu comandava ali toda a nossa equipe, né? No pré-evento, ia nas reuniões com as prefeituras do Brasil inteiro, cara. Eu fiz circuito, por exemplo, a gente fez o circuito Adidas, o circuito das estações Adidas, Mizuno Half Marathon, diversas provas, cara, circuito 10K da Nike, a gente fez aquele desafio da Nike em São Paulo, dentro da USP, que foi fantástico também. Então, todas essas provas demandavam muito, assim, e eu ia nas reuniões na prefeitura, né, em São Paulo era a Solange Menzel, que uma tremenda pessoa, assim, que abria as portas pra gente na Secretaria de Esportes, e ajudava no sentido de fazer as conexões com a CET, né, que tinha as pessoas que fechavam o trânsito, que era o mais importante, a maior logística em São Paulo, Silvão, era fechar o trânsito no Ibirapuera e nos arredores ali, para poder fazer uma prova no domingo de manhã. Cara, ou a gente chegou a fazer o circuito Fila Night Run, Brasil inteiro, fazer prova noturna, dentro da praia, em orla de praia, tipo, no Rio de Janeiro, na Barra, sábado à noite, com DJ bombando e 10 mil pessoas. Era sabe, então, isso, aí você começa a subir, vai ficando mais complicado para negociar, em Salvador, Fortaleza, Belém do Pará, sabe, então, porque o pessoal não tem o costume, não tem, outro ritmo, né, saiu do eixo São Paulo e Rio, complica um pouco, né, hoje o negócio voa, a gente fez corrida em Maceió, nunca houve corrida em Maceió, a gente fez a primeira lá do circuito Eco Run. Depois, cara, hoje em dia bomba, né? Tem vários circuitos de corrida. Fortaleza, a mesma coisa. Maratona Pão de Açúcar, ela trouxe muita gente que não era da corrida, que era do escritório, mas ficava naquela empolgação de criar uma equipe, chamar os amigos, vamos montar, vamos correr, só 5K cada um, equipe de 8. Começa a treinar aí, que faz caminhando uma parte. Então, isso trouxe muita gente. E a corrida dá aquela adrenalina, dá aquela motivação, né? Dá aquela coisa gostosa, porra. E você completa aquele desafio na sua vida, a pessoa que estava ali no escritório, nunca tinha corrido, nunca tinha participado, ainda ter toda aquela mesma vibe, aquela energia em volta, cara. Isso aí era muito legal, trabalhar com esporte, com saúde, motivação, né? E bacana do ócio também. Por que tu acha que, quer dizer, é uma observação que eu faço, pode ser que tu enxergue de outra forma. Por que tu acha que não decolou esse tipo de gestão de ídolos porque o Emerson falou numa live comigo e eu dei total razão para ele, ele falou, os ídolos é que alavancam o esporte, né? Se você não tem ídolos, os pais trocam o canal da televisão, os filhos não assistem os ídolos de determinada forma. Porque eu lembro, cara, que na época que tu trabalhou ali com o Pão de Açúcar, tu gerenciou a carreira de dezenas de atletas de alto nível, o Pão de Açúcar era uma potência tão grande e ele tinha uma visibilidade tão grande no esporte que,
O cara criou o Clube Pão de Açúcar lá dentro, os funcionários treinavam lá, cara. Eu lembro que na maratona de revezamento do Pão de Açúcar tinha milhares de pessoas vestidas de Pão de Açúcar e o uniforme era de funcionário. Tu via que eram os funcionários do Pão de Açúcar, né? Então os caras eram motivados a correr e tal. Por que tu acha que isso não alavancou no Brasil, cara, nas empresas dessa forma? Cara. Alavancou. Na verdade, a gente criou isso. A gente criou justamente as empresas começarem a introduzir, porque a Maratona Pão de Açúcar depois foi para o Rio, depois foi para Fortaleza. Então, a gente incorporou isso dentro das empresas, porque as empresas criavam as equipes de corrida. E isso gerou para os professores os grupos de corrida, geraram os coaches nisso, geraram os treinadores, os professores de educação física, começaram a criar as equipes, as assessorias de equipe começaram a evoluir. O Mário Sérgio, o Marcos Paulo foram os pioneiros ali, depois o Zeca, e aí vieram, né, esse pessoal de São Paulo, que são as maiores, assim, o Kim Cordeiro, enfim, que também é triatleta, muita gente do triatlon virou professor, e depois o próprio Adriano Basso criou a dele. Então, muitos professores, criaram as suas assessorias, e no Rio também, cara. O Armando Barcelos tem a dele, né? O Marquinhos tinha, antes de mudar para Portugal, o Ornelas, o Alexandre Ribeiro tem a dele na Barra, eu corri com ele lá, junto com o Virgílio. O Virgílio não que tem assessoria, né? O Virgílio trabalha no core. O Virgílio passou para o teu lado, né? Ele começou a organizar muitas provas no Rio, a gente chegou a trabalhar juntos também. Ele me chamou para trabalhar com ele no Rio, mas eu não podia mudar de São Paulo para o Rio, ia ser uma mudança muito grande. O Bernardo também, lá, que é do Xterra, trabalhei muito com ele, e do Desafio no Gelo, né? Que mais? Bom, cara... O Cordela, né? Cordela tem uma assessoria grande do Rio também, né? Cordela. Tem a Marcinha Ferreira, tem também. Sim. Tem uma galera, putz, cara, sensacional do Rio. E foram... E teve criação também em Fortaleza. Começaram a ser criadas assessorias lá, que não existiam antes. Isso tudo foi desenvolvido. Mas eu acho que parou, Silvão. Não porque os eventos pararam. Se não tem evento, não tem, entendeu? As empresas param de... E é claro, o primeiro corte que vai, por mais que seja, né, em redução de custos, acaba gerando nessas partes que envolvem marketing, publicidade um pouco, né, não tira 100%, porque precisa manter ali a propaganda, mas tiram, né, alguns valores ali são cortados por conta disso. E acaba chegando, né, nesse lado, né, infelizmente. Mas a gente teve essa evolução, eu acho que em Santos também, porque até então essas corridas de rua começaram a induzir, né, esses grupos de corrida a serem criados. E às vezes era muito mais legal você ir num grupo, sair para um grupo de corrida, ou encontrar, porque você tinha esse envolvimento com os amigos, né, cara? Você encontrava a galera, você trocava ideia. Quanto você fez hoje? Quanto você... não tô nem falando da galera de ponta, de disputa ali. Tô falando até da galera que ia para se relacionar, para conhecer outras pessoas, para conversar. O próprio Gabriel, meu grande... Porra, a gente cresceu junto ali, o Guto, o Gabriel, Rafael, a gente cresceu... E o Gabriel tem, né? O Gabriel Lotfi tem a Gama Assessoria. Assessoria da Gama, então... Ela começou começou a alavancar um pouco mais aqui em Santos agora vamos dizer que de 5 anos para cá, né? Em 2005, mais ou menos, um pouquinho mais de 2005, o Ednei montou a dele com o Léo. O Ednei e o Léo. A Iron Life, que me parece que foi tirando o Marcos Paulo, que tinha... O Marcos Paulo tinha a base dele aqui também. Com o Felipe, né? O Felipe Guedes. Que ele descia, o Emerson descia para dar treino para os triatletas, mas acho que o Ednei montou a assessoria dele para atender grupos de entretenimento, grupos de corrida, grupos de galera que... Empresas, empresários, começou a atender empresas e tal. Artista. E aí veio o Gabriel, mais ou menos nessa mesma época.
Agora, bom, aí logo depois veio o Rafael, agora de uns 5 anos para cá, que a coisa parece que cresceu de uma tal forma que agora tem o Marquinhos, tem a Trimotion lá do Paulinho com o Tárcio, tem o Fábio Matos, tem, pô, não queria esquecer de nenhuma, cara. Tem o Chiro, pô, a do Chiro tá gigantesca também. Quer dizer, legal. Os caras sacaram que usar o nome deles para gerar recursos e gerar treinamento na galera. Mais ou menos essa parte. Mas... E o ídolo que você comentou, Silvão, tá aí o ídolo que traz essa galera. Ele é o ídolo, né? O Chiro é atleta olímpico, ele é o campeão de etapa de Copa do Mundo de triatlon. Então, o cara, ele é um símbolo como atleta, né? E que motiva as pessoas, né? E isso que ele foi cria do mosquito, né? Não, mas sabe o que eu digo? O ídolo, eu digo, bacana. O ídolo, eu digo, não no sentido de ele ser motivador das pessoas fazerem alguma coisa. Mas eu digo do ídolo no sentido dele desenvolver no atleta a capacidade de se tornar um novo ídolo. Porque eu falei para o Emerson, Emerson, na época de vocês, o start list era a maior promoção da prova, porque tinha 25, 30 atletas de alto nível que poderiam ganhar a prova. A gente começou a falar aí, Emerson, Leandro, Manzan, Cata Preta, Leonardo Casadil, Minomia, Mansur, Alexandre Casadil. Não, tinha dezenas de atletas. Hoje em dia, você vê uma prova, você não tem nem mais bolão, porque tu já sabe quem vai ganhar a prova, né? Foram diminuindo os ídolos, cara. Pô, a gente lembra de provas... variáveis, é verdade. A gente lembra de provas do Pão de Açúcar na USP, cara. Olímpicos na USP, lá de vir... Sim. Atletas americanos aí, cara, outro dia eu lembrava de um baixinho que veio competir aqui. A gente fazia o triatlon do Pão de Açúcar, era Itaú Pão de Açúcar, se não me engano, eram os patrocinadores. Sim, eu lembro que foi nessa prova, se eu não me engano... A Carla ganhou uma, eu lembro. Foi nessa prova, se eu não me engano, que despontou um moleque que depois, se eu não me engano, competiu 2 Olimpíadas, o Juraci Moreira. Foi numa dessas provas do Itaú, cara. Que o Jura ele saiu de oitavo ou nono numa corrida para ser segundo na prova, só perdeu do Leandro. O Jura foi para 4. Acho que ele foi para 4 Olimpíadas, o Jura, se eu não me engano. O Juraci? Opa! Ele começou muito novo. Ele era como júnior, ele já despontou, né? Ele era muito bom, cara. O Jura, ele tem a assessoria dele, inclusive. Lá em Curitiba. Mas ele tá trabalhando mais ou menos com gestão também, não tá? Porque ele tem... Também. Ele viaja o Brasil aí com organizações, né? Ele leva... ele faz trabalhos comunitários em comunidades lá, né? Ele tem a escolinha dele, né? Tem escolinha. Ele faz um trabalho bem legal, bacana. De triatlon. A Fernanda Keller tem a escolinha dela em Niterói também há muitos anos. Muito legal. Mas aí me fala uma coisa, como é que começou a coisa da locução bacana no Ironman do Brasil? Ironman Brasil. Então, eu nunca parei. Quando eu saí dessa empresa em 2011, que é a O2, né, que era da revista O2, depois virou Vetor Esportes, depois virou Cooper, né, a empresa de eventos deles, eu saí e fui correr a maratona. Eu falei, agora eu vou viajar, né? Finalmente estou de férias, porra. Então, depois de sei lá quantos anos, acho 4, 5 anos direto, sem parar. Nada, cara. Aí eu falei, trabalha com esporte, Silvão. Não adianta, bicho. O pessoal fala, quem fica rico são os donos. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né, bicho? A gente trabalha para eles, né? E aí eu fui correr a maratona, a meia maratona de Paris. Falei, vou viajar, quero ir para uma prova fora para ver e viajar e conhecer uma grande maratona fora. Então quero correr. Aí eu treinei, me inscrevi e fui lá. Aí fiz um Male Sub 2 lá, cheio de dor no joelho. E depois, Silvão, 2011, aí eu fui para Londres. Correu a maratona de Nova York também? Então, aí eu fui para Londres
e fui para a maratona de Nova York. Só que aí em Nova York, quando eu voltei de Londres, eu fiquei uns dias, só que eu queria ir até o velódromo, porque, pô, ia ser a Olimpíadas de Londres, e eu queria ir para as Olimpíadas de Londres. Só que quando eu fui para Londres, eu falei, puta, meu inglês, eu sofri, cara, me perdi, não conseguia, eu falei, porra, eu achava que eu falava inglês. Até por isso, lá em 2001, me chamaram para fazer o Fast Triathlon, que eu sabia fazer uns anúncios ali para os atletas em inglês, né, né, porque ninguém sabia fazer locução em inglês. Só que aí lá mesmo, na raça, eu vi que nossa, aí eu me perdi. Então. Eu morei 1 ano e pouco lá, Londres não é o melhor lugar para tu testar o inglês, cara. Pois é, cara. Porque e eles falam, tem a diferença entre o American English e o British English, que eles falam, é totalmente diferente, cara, é uma coisa louca, assim, cara. E eu tomei aquele nó e eu falei, não, eu preciso aprender inglês, como é que eu vou vir para as Olimpíadas ano que vem sem saber falar? Falei, quer saber? Vou fazer intercâmbio em Nova York, que é inglês americano, mas mais fácil, mais barato, o dólar estava menos de 2-1, Silvão, aquele sonho. Então, pô, só se organizar um pouquinho, me programei, consegui ficar lá quase 1 ano e me inscrevi no curso de inglês e fui trabalhar nos eventos. Tá? Aí trabalhei na Rock and Roll Marathon, maratona de Nova York. Você não pode ganhar, né? Você não tem social insurance, então você não pode receber. Então você recebe lá um kit, uns apoios, um material, ganha um tênis, sabe, umas coisas assim. Mas, pô, tava lá trabalhando nos baita eventos que eu queria saber como era, que eu queria ver, aumentar meu conhecimento para poder ir para Londres. Em 2012 fui para as Olimpíadas por uma outra agência, fazer um outro trabalho, mas a gente fez a Casa Brasil em Londres, mas eu consegui ir nos eventos, assistir algumas coisas, vi o ciclismo, porra, que eu queria ver as Olimpíadas, né? Então, trabalhei lá nessa agência, acabou as Olimpíadas, aí eu falei, bom, agora queria fazer outros eventos, queria ficar, e aí eu comecei a fui fazer o Ironman com a Latin Sports, voltei para a locução, né? Que aí desenrolei o inglês também, então fui fazer os eventos internacionais. E o Galvão também precisava, alguém que falasse inglês, que desse os anúncios para os atletas, explicasse o percurso e fizesse a chegada em inglês, porque, né, a gente sabe ali, até acho uma das primeiras que eu fiz, o Brent McMarrow, canadense, ganhou, bateu o recorde. Depois 2015? Acho que foi antes, 2012, 2013. Não, 2014. O Brent McMahon bateu o recorde em 2015. Eu lembro porque eu tive um atleta que fez 15 horas e foi ele que recebeu o César, daqui de Santos, o canadense, Brent McMahon. 7 horas e 46, se eu não me engano, ele fez. Negócio. Não, 7 horas e 51, 46 foi depois, né? Foi o inglês que bateu, Tindon. Tindon, bateu bastante. Mas o Brent McMahon, em 2015, ele fez 7. Mas eu acho que tu já vem de antes, hein, bacana? 2012 tu já estava lá, não estava? Já fazia uns eventos, fazia para Latin Sports, tinha um circuito de corrida bem grande. E aí a gente, ali no Ironman, a gente se encontrou lá, né, com o Ilcinho, você, lá na areia, na praia, a gente se falou lá. Tu tinha um time legal, cara. Tu tinha um time legal de locução. Não era um cara que ficava enchendo a cabeça da galera de informação. Tu dava informação mínima, assim, para desenvolver a coisa. Era bem legal, cara. Bem legal. Sabe o que eu acho que era legal, Silvão? Desde o ciclismo lá atrás, que assim, como eu corri com os caras, eu reconhecia eles. Então, um cara que sai da água de touca e óculos, se você não reconhece, não sabe quem é o cara, não tem como você narrar o nome dele. Então, né, a mesma coisa do ciclismo, o cara vem de óculos, capacete, você não sabe a roupa que o cara tá usando, a bike dele. Então, esses detalhes, como eu tava ali, como eu fiz parte do meio, até a postura do cara. Então, você já sabe, entendeu? Quer dizer, aí você aprende a reconhecer. Então, aí isso eu acho que fazia um pouco da diferença. Porque tem um cara que faz umas provas de ciclismo e faz até o Brasil Ride, que eu cheguei a fazer com o falecido Cadu, que era da ESPN, depois da Fox, que a gente trabalhou junto muito tempo, meu amigão, Cadu Cortez, infelizmente faleceu ano passado, ano retrasado, do coração.
A gente fazia os eventos, cara, mas assim, a gente conseguia bater bola nisso, em comentar do cara, e falar da parte técnica, por que ele tá nadando, por que tem esteira da natação, por que o cara da bike tá fazendo isso, por que a transição é assim, quanto tempo que ele saiu da corrida, quanto tempo que ele tem que correr a cada quilômetro para recuperar, qual que é o pace dele se ele quiser chegar no cara que tá na frente, entendeu? O que ele tem que fazer. Então, esses detalhes técnicos, eu acho que o cara que faz hoje, por exemplo, o Brasil Ride, que é uma tremenda prova lá do Mário Roma, do português, ele só grita, cara. Ele fica lá animando para esse rodeio. Porra, o evento esportivo fica chato, cara. Não é isso. Entendeu? Sim, mas você é mais ou menos parecido, o teu perfil de informação é mais ou menos parecido com aquele que eu acho que é o importante, quer dizer, eu sou um viciado por isso também, cara. É que não dá para filmar aqui por uma câmera aqui atrás, para as pessoas verem como é que eu fico, por exemplo, numa transmissão de Ironman do Havaí. Mas eu fico aqui com o computador, um monte de papel aqui, bacana, porque 6 meses antes eu já estudei o stat list todinho, quem competiu onde, onde ganhou, sabe? Essa coisa toda, que são as informações que podem enriquecer a transmissão. Não o VO2 do cara, não o percentual sabe assim, frequência cardíaca, nada disso, cara. É a informação que o público quer saber, cara. E é nessa linha. Sem querer te cortar, eu lembro de uma transmissão do Virgílio. O Virgílio transmitiu, se não me engano, o Sport TV, o triatlon. O Virgílio auxiliou, né? Foi o comentarista. Foi o comentarista da prova de triatlon. Em determinado momento, eu mandei um WhatsApp para ele. Eu falei, Virgílio, a prova de triatlon, a distância 1,5 40-10 é a distância das maiores distâncias de cada modalidade no indoor, dentro da Olimpíada, que são os 10 quilômetros do indoor, dentro da pista, o 40 quilômetros, que era, se eu não me engano, era a maior prova de track dentro da pista de ciclismo, que era a hora, se eu não me engano, e o 1,5, que era o meio fundo, e o 1.500 nadando. E ele deu essa informação no ar, assim, na hora. Talvez se ele não soubesse essa informação, logo que ele deu, ele acreditou. Se é o Silvão que está falando, eu vou acreditar. E falou, quer dizer, eu falei, fiquei feliz ele ter. Porque é essas informações que a pessoa, né, quer saber e fica feliz. E tu ia sempre nessa linha. Isso que eu achava legal. Saber o histórico do atleta é fundamental, né, Silvão? Saber o que o cara fez. Então, no ciclismo lá atrás, eu sabia quem era o pai, de onde ele treinava, de onde ele era. Depois, mais num profissional, né, e já saber o histórico, quais as provas que ele correu, as últimas provas, quais foram os tempos, justamente o que você falou. Então, e com quem ele treina, né, saber alguns detalhes assim do atleta, né, e depois falar das bikes, falar, enfim, o que ele usa, os equipamentos, e a gente sabe explicar isso, porque faz parte da nossa, tá na veia, né, cara. Silvão, dali, cara, meu sonho era ir, depois de Londres, eu queria fazer os Jogos Olímpicos do Rio, né. Então, assim, tive a chance, graças a Deus, eu acho que para mim foi onde eu atingi um sonho, assim, né, de fazer a locução do ciclismo, de estrada contra relógio, e o velódromo, todas as provas de velódromo, nas Olimpíadas. Fui locutor oficial ali na bancada para todo mundo, com transmissão ao vivo do canal Olímpico. Tinha um comentarista também que fazia inglês, então a gente fazia um bate-bola, e eu explicava para todo mundo ali também. A transmissão em inglês? A gente fazia os comentários em inglês e fazia em português. E ele fazia a narração para o público em português, e ele fazia em inglês e eu fazia em português. E a gente fazia um bate-bola em inglês, entendeu? Essa transmissão foi para onde? Foi para o canal o IOC, que distribuiu os sinais. Aí algumas TVs dão com o áudio que a gente faz, a produção, e outras TVs colocam seus próprios comentaristas e narradores, que é o que acontece na Fórmula 1, que é o que acontece em qualquer outra prova. Legal. Aí depois eu trabalhei um pouco com o show e vim para ter um canal que a gente fez, desenvolvi também ajudei o Bob, que é do mountain bike, foi um super atleta brasileiro do mountain bike. A gente fez um canal MTB90 no YouTube, muito legal, falando da história do mountain bike dos anos 90 e também transmitindo prova ao vivo. E depois eu vim para o Canadá, cara. Aí eu mudei em 2018, Silvão, porque
eu fiquei um pouco desanimado depois que aconteceu com as Olimpíadas, Copa, nada mudou, toda essa coisa. Aí eu falei, legado casei, é tudo, né? Eu casei, legado é tudo conversinha, né, bacana? então, cara, aí eu falei, isso aqui não vai dar certo, né? E aí eu casei, minha esposa também, o sonho dela era morar no Canadá. Eu falei, já morei em Nova York, né? Então, sei lá, deve ser a mesma coisa, um pouco mais frio. Vou tentar, vamos ver o que dá. Aí a gente fez o processo e mudou, né, cara? E aí eu tô aqui há 3 anos. Mas tu não tá mais metido com nada de locução, nada aí, né? Tá trabalhando com bike. Eu comecei a trabalhar com eventos. Depois de trabalhar com eventos, mas aí eram casamentos, era produção de outros eventos, né? Festas, tal. Aí eu fui trabalhar no GCN, na Global Cycling Network. Esse meu comentarista das Olimpíadas, ele trabalha lá também, além de ser o locutor oficial da UCI. Então ele me chamou, todas as provas do YouTube da UCI, se eu ouvia a voz dele, o Anthony McCrossan, então ele me chamou, o Dan Lloyd, né, o Daniel Lloyd, que foi ciclista junto com o Murilo Fischer, na Garmin até na época, ele cuida do canal, aquele cara que apresenta o Global Cycling Network, o GCN, e aí ele me convidaram, fiz um teste, passei e comecei, cara. Eu trabalhei 2019 o ano inteiro com eles em desenvolver o GCN em português. No final do ano, a Discovery Channel comprou o canal e eles resolveram não seguir com o canal em português. Aí eu fui trabalhar em outro setor, né, para não ficar parado, e esse ano eu comecei a trabalhar E nessa época da GCN, tu só fazia isso? Só fazia isso, Silvão. Os caras eu lembro, eu vi dezenas de vídeos com as tuas transmissões. Toda a produção do pós era tu que fazia tudo? Eu fazia junto com ele, as imagens, aí eu fazia uma parte de edição e fazia a narração, né? Porque alguns cortes eram diferentes cortes eram diferentes do internacional, né? Ou não eram iguais? Não, o padrão era o mesmo, até que ia para GCN espanhol e GCN Itália. Eu achava bem legal, pena que acabou, viu, bacana, porque a gente precisa disso, cara. A gente precisa de brasileiro fazendo a coisa europeia, a coisa internacional, chegar aqui, um brasileiro falando para a galera o que é isso, cara, para alavancar aqui, porque eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que o produto europeu, produto americano de qualidade, com uma boa narração, com uma boa locução brasileira, ela possa alavancar o produto aqui no Brasil. Eu acredito nisso, cara, principalmente ciclismo. É cultural, né, Silvão? O GCN, ele é da Eurosport. Ele era um canal de YouTube, a Eurosport comprou, e aí a Discovery Channel, em 2020, começo de 2020, comprou o Eurosport, a Discovery Communications, né? Comprou o a tradição europeia, Silvão, não dá para comparar. A gente cresceu no meio do ciclismo europeu, porque era a Portuguesa Santista com o seu Jaime, né, Portugal, o seu Hilário Diegues espanhol e o Clube Espanhol, e o seu Itália. Então, foram eles que desenvolveram o ciclismo em Santos, os europeus, cara. E depois o seu Serrano lá, também espanhol. De brasileiro, só o seu Gama, né? E o Gama veio depois, brasileiro. Então, eles desenvolveram o ciclismo em Santos, e isso veio realmente deles, né, da Europa. Então, é cultural. Aqui no Canadá tem um pouco mais dessa cultura europeia, porque aqui foi colonizado pelos ingleses e pelos franceses. Então, Quebec tem uma cultura totalmente francesa e com maior número de ciclismo, vamos dizer assim, aqui, né? Já BC, British Columbia, como é mais perto da Califórnia, tem muito mountain bike e triatlon. Toronto tem triatlon. E agora ele correu numa equipe americana, numa equipe canadense aí um tempo, não correu? Quem? Acho que ele ficou uns 2 anos, o Diego Ares. Ele ficou uns 2 anos correndo aí, por uma equipe canadense. Eu não me lembro o nome. Era uma equipe verdinha, verde e preto, uniforme. Uns 2 anos aí.
Ah, não, minto. Era belga, não era canadense, não, era belga. Confundi. E aí esse ano eu tô na Cycle Smith, que é vamos dizer assim, uma concept store aqui da Trek. Eu sou consultor da Trek aqui no Canadá. Então, no lado Atlântico, né, que é uma cidade muito parecida com Santos, inclusive, tem 450 mil habitantes e é cercada pelo mar. E só que em vez de ter balsa, tem 2 pontes, né, cara? Que aí, pelo amor de Deus. Mas tem montanha no fundo também? Tem morranca no fundo não também? Não tem uns morrinhos, mas não tem morrão, não. Agora é frio, hein? Frio. Pô, imagina, eu já vi tu colocando umas fotos aí, eu falei, pô, o importante, bacana. Amanhã vai fazer menos 19, Silvão. Segura. Aí? Menos 19 aqui. E tu sai pra treinar? Não dá, né? Aí faz no rolo, né? Aí tem o Smart Trainer, faz um Zwift. Eu pego os meus vídeos treinos aí no YouTube, no canal do YouTube, que tem vários vídeos treinos meus aí, cara. Boa, você. Tem vários treinos legais. Pô, bacana, que legal falar contigo, cara, saber rapidinho dessa tua vida, porque a gente fez coisa, hein, cara. O pessoal fez coisa, mas tu, cara, tu não teve medo de aventurar, não, né? Tu falou, eu quero fazer isso, eu vou, quero fazer aquilo, eu vou, tu sempre deu os teus pulos, né, cara? Tu é um cara... Eu corri muito atrás, Silvão, assim, porque eu não tinha medo de trabalhar à noite, de madrugada, na chuva. Sei lá, não sei se eu me sujeitei a isso ou se eu me dediquei a isso, porque depois, graças a Deus, de um certo tempo, as empresas começavam a me chamar, né, cara? Aí eu já tinha que, pô, não vou poder fazer esse, vou ter que fazer o outro. Aí comecei a criar uns outros caras lá em São Paulo, o Leandro, enfim, o William depois veio, o próprio Cadu Cortez que faleceu, uns outros locutores, porque não faltava no mercado. E aí eu não conseguia dar conta de tudo, e aí tinha que passar para os amigos fazerem, né, cara? Fala, pô, vai lá e faz aquele, vai lá e faz o outro. Bacana, tu chegou a ser convidado alguma vez, uma dúvida minha, porque agora veio do nada, assim, tu falou de formei os caras, sabe? Chegou a ser convidado alguma vez para fazer locução, comentar as transmissões do Tour aqui no Brasil, na ESPN, na Sport TV, era ESPN, né? Fiz ciclismo, com o Celso Anderson lá e o Ari. Eu fiz um pouco com eles e Sport TV eu fiz, mas o Sport TV foi bem antes. Foi no 2000 e pouco, 2004, 2005, acho, 2003, na época que tinha a volta do Rio de ciclismo. Mas os caras que fazem essas transmissões ali, eles são obrigados a seguir um padrão de transmissão europeia? Tem algum script obrigatório que os caras mandam? Porque sabe o que me parece? Tu vai até me desculpar, porque eu sei que os caras são teus amigos e tal. Me parece que os caras não são muito... é o Celso, né? É o Clóvis que transmite? Celso Anderson. Irmão do Clóvis Anderson. Me parece que ele não tem muita afinidade com a informação, cara. Ele não é muito fã disso que a gente falou, de buscar saber quem é o cara, de buscar saber o histórico do cara. Os caras só falam de vinho, de montanhas e de castelos e passa a história toda e coisas importantes que são de discutir ali no ciclismo, né, cara? De atletas que... tem um menino novo agora, o Renan Couto. Ele não é do ciclismo, ele é da locução. Mas ele começou a pedalar, tal, tem até uma boa performance. E ele é bom, cara. Assim, ele estuda um pouquinho mais o assunto, sabe? Busca as fontes. Poxa vida, porque eu achava que o ciclismo merecia um pouquinho mais de respeito nessas transmissões das grandes voltas, assim, né? Até aquela menina, aquela chatinha, eu já aqui falando, é só porque eu não gosto da forma. Até aquela menina fala melhor do ciclismo do que os caras, uma que faz as transmissões do feminino lá, não é a Jaqueline Mourão, a outra que é do Rio lá, e é da Botelho, não é ela? Não. Ela é complicada, que ela tá muito estagnada num passado ali, onde ela competiu muito bem, por sinal, mas falta um pouco de atualidade para ela, mas... Cortar a linha do tempo, né, cara? Entrei pra cá, eu preciso fazer isso agora, né, cara?
precisa renovar um pouco, né? Mas tem uns comentaristas legais. O Gideone Monteiro, que foi atleta olímpico do ciclismo, foi da Memorial e tal, ele fez, não tem mais prova, né? Não tem Copa América, não tem a volta do estado de São Paulo, que era todo dia de manhã, se ligava o Bom Dia Brasil, passava na TV. Não tem mais, né, cara? Então, agora, vamos ver a nova Federação Paulista de Ciclismo, né? Com a Vera Lang e o Facex, vamos ver. Tomara que eles impulsionem, já que saiu do Mazarão depois de mais de 20 anos, né, cara? Mudou num período ruim também, né, cara? Porque eles não podem fazer nada, né? Não podem fazer nada. Tá Tem ó, que esperar. tá. Pois é. E tem a CBC aí agora em março também, né? Tem as eleições em março aí na CBC também, né? Tem a CBC também. O atleta agora ele tem direito a voto, né? O atleta agora tem direito a voto. Eles têm uma comissão de, acho que de 10 ou 12 atletas que têm direito a voto. Se você pega a comissão, você não vê um atleta conhecido ali. Nem esse eu acho que, menino. Assim, o Paralímpico desenvolveu muito. Eles tiveram um bom desenvolvimento. O Claudinho até está participando disso, né? Com o Tubiba. A CBC, uma época desenvolveu muito bem, outra época algumas coisas foram perdidas, alguns patrocínios, né, importantes, como o Banco do Brasil, mas eram projetos, isso muda a diretoria, muda o presidente de estatal, muda o próprio presidente do país, e essas políticas mudam também, então às vezes não é só a CBC que perde, sabe, isso acaba, o próprio Pão de Açúcar, o Triatlon não tinha um Pão de Açúcar, não perdeu, por quê? O Abílio não vendeu, né, não veio o Carrefour e comprou, então o grupo Casino, então assim, isso muda, cara. Enquanto não houverem leis que protejam, né, os investimentos, vai ficar muito difícil, cara. Depende de política mesmo. Tem Bolsa Atleta, mas precisa atualizar o Bolsa Atleta, tem uma série de coisas. E aí muitos esportes também acabaram se queimando por causa de doping, né, Silvão? E aí as marcas pararam de patrocinar também por causa disso. Sim, né? sim. Enfim. É isso aí, Silvão. Valeu, cara. Legal falar contigo. Legal demais falar contigo. E agora? São 1h menos aí, 10, 9 da noite? 9 da noite aqui. Vai fazer um rolinho ou vai jantar e namorar e ir embora? Já fiz, não. Amanhã tem que acordar cedo para trabalhar, né? Legal pra caramba. Direto do Canadá. Silvão Tipolini. Tá com quantos anos, Bacará? 45 esse ano. 11 anos a menos que eu. Que legal, hein? Bacana! A gente tem história, cara. A molecada não sabe, mas a gente precisa fazer uma live. É porque eles não tinham banco da mentira, Silvão. Eles não tinham banco da mentira. A gente precisa fazer uma nova, chamar alguns amigos da nossa época aí, o Fred Longuinho, só para contar história, cara. Porque a gente tem muita história para contar. Muita história para contar. O pessoal precisa saber. Eu sinto muito, não é ser saudosista, não, porque tem alguma coisa de ruim no saudosismo, mas também tem alguma coisa de legal, cara. Porque eu vejo mais o sangue nos olhos na molecada de hoje, principalmente no alto nível que nem a gente via naquela época, cara. Não vejo mais, eu não consigo mais ver, cara. Eu tinha ídolo, Silvão. Eu comecei porque eu achava demais. Quando eu fui ver uma corrida na praia e ver aqueles caras cheios de uniforme, com os carros, as bikes, tudo ali embandeirado, a Caloi, a Pirelli, a Carbocloro, sabe? Aquilo ali brilhou os olhos. Porque tinha os ídolos, né? Tinha os irmãos Carvalhal, eles eram de Santos, não é? Então eles eram os campeões, eles ganhavam as provas, o Paterlini. Morava aqui na minha rua. Aqui. Pois é, então, o Robinho e o Júlio Paterlini, né, o Fredão, o Fred Longuinho, o Fredão é, um cara que foi do triatlo, foi do ciclismo, e da canoagem a vida inteira, então, a gente tinha esses ídolos, né, cara, e isso cria essa expectativa na criança, né, assistindo com o pai e tal, a criança brilha os olhos e fala, é isso que eu quero ser, né. Sim, muito. Eu lembro que, assim, o ciclismo nunca foi uma paixão, mas eu de pequenininho, cara, pequenininho mesmo, 8 anos, 9 anos, eu morava ali na Freire Albertini, com a esquina da Moura Ribeiro, e o meu pai me chamava, meu pai ia buscar o pão, me chamava na porta e falava, vai ter corrida de ciclismo, tô fechando tudo aí. Aí eu ficava sentado, bacana, na esquina, ficava sentado sozinho, cara, horas, vendo o pessoal passar de bicicleta, João Evangelista, o Douglas, o Caparelli, eu não conhecia ninguém, fui conhecer os caras 20, 30 anos depois, quando eu resolvi correr ciclismo em 90 e canto. Mas isso aí era 74,
4, eu nem tinha nascido ainda. Não, eu já vi os caras correndo ali na Moura Ribeiro. Você tá entendendo? Quer dizer, e aí pô, entrei pro ciclismo do lado, aí fiz uma amizade com o Fred, que eu sou padrinho de casamento dele, que é um cara que eu tenho uma grande amizade do ciclismo. É um narigudo até hoje, cara. Se eu tenho alguma coisa de ensinamento de ciclismo, é para esse cara e pro Douglas, cara. São os dois caras assim que o que eu sei de ciclismo, de habilidade, de estratégia de corrida, de treinamento, é desses caras aí, cara. Mas também não foi assim. O Fred não falou, vai lá e faz. Nossa. O Fred me carregava pra estrada, velho. Todo dia, Fredão era todo dia a gente ia pra estrada, cara. Impressionante. Treinava muito ele. O Fred falou, enquanto tu não quebrar um quadro, tu não vai ser um ciclista de verdade. Ele era muito dedicado, o Fred era muito dedicado. Porque ele quebrava todos os quadros dele, né, cara? Até o dia que a gente está treinando lá na Piraçaguera, lá, sentiu um estalo no banco, quebrou o canote, quebrou o suporte do Cannondale que eu tinha, velho. A Cannondale do Tipolini lá, daquele time vermelho lá, primeiro que eu tive. Aí manda para os Estados Unidos, o Rivaldo levou, essa época, ele mesmo. Aí o Rivaldo levou. Lembra disso, Narigudo? Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, quebrou teu banco, mas dá para treinar. E vamos embora, vamos treinar com o banco quebrar. Aí depois tive que trocar de bike. Comprei aquela track de carbono. Mas foi Fred, cara. Porra, e a gente era cavalo, hein? A gente era cavalo. Não gostava de andar atrás, não, cara. Só botava a cara no vento. Olha o comentário dele. Mas era verdade. Bacaninha. Valeu. Não vou tomar teu tempo, tomar aí 1h15. Obrigado demais por esse papo. Quando tu quiser, a gente tá aí para conversar, bater outro papão legal. O roteirinho deu certinho aí, 1h15 de conversa. Sensacional. E quando é que tem alguma coisa, quando tiver alguma coisa para fazer, chama a gente que a gente tá junto, meu velho. Legal. Saudade da galera aí. Grande abraço, Silvão. E vamos que vamos. Ficar com Deus aí. Valeu, bacana! Até mais, meu velho. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera! Até a próxima. Fui!